Se você está chegando nesse vídeo, é muito provável que você tenha um desses três problemas com o seu dinheiro e esse vídeo vai ser justamente para resolver esses três problemas. O primeiro deles é que você tem dinheiro na poupança e já sabe que não faz sentido ter dinheiro na poupança e está angustiado porque não sabe para onde trocar o seu dinheiro. Essa é uma das dúvidas mais comuns no mercado financeiro, apesar de a gente ter uma série de conteúdos sobre finanças, muita gente ainda tem medo de dar o próximo passo. Esse vídeo vai te ajudar especificamente nisso. A segunda possibilidade é você que começou a fazer sobrar dinheiro, mas não sabe nem por onde começar. Então esse vídeo vai sim também ajudar você. Terceira pessoa que você pode ser, talvez você seja um simples curioso, uma pessoa que quer simplesmente saber por onde começar, porque começou pelo básico e agora quer avançar um pouco mais. Então nesse vídeo eu vou te entregar os 5 investimentos de pessoas iniciantes que estão fazendo isso do jeito certo. Se você está fugindo desses 5 produtos, eu sugiro que você tenha muito cuidado, porque pode ser que você tenha recomendações de gerente de banco ou de assessores de investimentos que não estão fazendo um bom trabalho para você. Esse vídeo vai recomendar produtos que somente consultores financeiros transparentes recomendam para os clientes. Não vai ter COI, não vai ter debênture, nem CRI, nem CRA, nem nenhum tipo de produto que comissiona profissionais do mercado financeiro. É importante ressaltar também que esse vídeo ele vai ter uma lógica de montagem. Então, o primeiro produto financeiro, ele tem uma funcionalidade e a gente vai avançando conforme o seu planejamento financeiro avança também. Então, claro, o primeiro produto vai ser muito mais básico, o quinto vai ser um pouco mais arrojado, mas o quinto produto financeiro, o quinto investimento que eu vou te recomendar aqui, que eu vou dizer para você estudar, ele separa quem vai ter um grande patrimônio no longo prazo para quem vai ter um patrimônio mediano ou até zero de patrimônio ao longo do tempo. Então fica até o final desse vídeo. Mas antes de falar desses produtos financeiros, se inscreve no canal e deixa o like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. É uma forma de você me recompensar pelo trabalho que tem feito, pela montagem desse roteiro, que foi bastante complexo. O primeiro produto financeiro ele já vem até com uma novidade, tá? Eu estou falando que é o primeiro produto financeiro porque ele, na verdade, ele tem que ser o primeiro investimento de todas as pessoas. É o nosso famoso Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é basicamente você emprestar dinheiro para o governo federal. Vamos colocar num exemplo aqui, que você tem dinheiro na poupança. Vamos supor que você vai emprestar R$ 1.000 para uma pessoa, um amigo seu, um conhecido, parente, ou até uma pessoa que você não conhece, mas que você confia que vai te pagar. Se você emprestar dinheiro para essa pessoa e ela pegar com a mão direita, você vai ser remunerado a 0,5% ao mês, que dá mais ou menos 6,17% ao ano. Agora, se essa pessoa pegar o dinheiro com a mão esquerda, você vai receber como remuneração uma taxa que hoje está em 15% ao ano e que deve cair até 12,25% ao ano. De qualquer maneira, se essa pessoa pegar o dinheiro com a mão esquerda, você recebe muito mais do que se essa pessoa pegar com a mão direita. Tesouro direto e poupança são exatamente a mesma coisa. Você empresta para a mesma pessoa, que é o governo federal, você tem o mesmo risco, que é o governo não te pagar, que é o menor risco do mercado brasileiro, mas se você emprestar pelo Tesouro Direto, você pode ter rendimentos que são mais do que o dobro da poupança sem você correr risco nenhum adicional. Então o Tesouro Selic ele serve justamente para você que quer uma reserva de emergência, para você que está começando a investir e tem medo das oscilações do mercado, ou para você que está simplesmente saindo da poupança e não sabe por onde começar. O Tesouro Selic ele vai te entregar exatamente esse próximo passo, esse próximo entendimento que você vai tirar de como que o mercado financeiro realmente funciona. Deixar dinheiro na poupança você já sabe, mas não custa lembrar que é uma das piores estratégias financeiras, com vários e vários anos da poupança perdendo inclusive para a inflação. Então o Tesouro Selic é a principal dica que eu entrego para você que está começando, para você que é um iniciante no mercado financeiro. Uma novidade interessante que o Tesouro Nacional apresentou há 2 dias atrás da gravação desse vídeo é que agora a gente vai ter o Tesouro Reserva. Ele é um Tesouro Selic, exatamente a mesma estrutura, sobe em linha reta, rende as taxas Selic todos os anos, e agora ele vai ter um resgate e você vai poder operar ele 24 horas por dia, todos os dias da semana. No Tesouro Selic, você pode resgatar somente em horário comercial, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Então, o lançamento desse Tesouro Reserva está previsto para março, então você ainda não consegue investir nesse Tesouro Reserva, mas até lá você pode deixar o seu dinheiro no Tesouro Selic, que vai ser super interessante, já vai aumentar os seus rendimentos ou vai te dar bons rendimentos, já com uma grande segurança que é emprestar dinheiro para o governo federal. E é importante ressaltar, para você que é um pouco mais desconfiado do governo, né, que o Brasil ele nunca deu calote de dívida interna, então o Brasil sempre paga os seus credores nacionais, porque é muito simples para o governo fazer isso. No pior dos cenários, o governo imprime dinheiro e paga você. Né? Claro que esse é um pior dos cenários, isso evidentemente não gerou uma escalada inflacionária, o Brasil não tem problemas de inflação hoje, então você pode ficar tranquilo em emprestar dinheiro para o governo, porque sim, é uma boa medida. O segundo investimento que eu vou indicar para você é um CDB de 100% do CDI ou próximo a isso que tenha liquidez diária. Por que é importante que tenha liquidez diária? Lembra que esse vídeo são para pessoas iniciantes, pessoas que estão começando no mercado financeiro. Então ter acesso a esse dinheiro por conta de medo ou alguma coisa que aconteça no mercado vai ser super importante para você que está começando, para você que ainda não tem a expertise de montar uma carteira de longo prazo. Então o CDB de 100% do CDI com liquidez diária, ele vai te entregar um rendimento muito legal, bem parecido com o Tesouro Selic,
mas você estará emprestando dinheiro para um banco, não para o governo federal. Então, mesmo que você tenha o mesmo rendimento, por conceito, você está correndo um risco um pouco maior, porque, claro, emprestar para o governo é uma coisa de segurança, emprestar para banco é outra coisa, né? Geralmente, emprestar para banco é um pouco mais arriscado. Então você tem que manipular isso de uma maneira que faça sentido para você. Não deixe o seu dinheiro 100% no Tesouro Selic, mas também não deixe 100% no CDB, que vai te entregar um risco levemente maior. O que você pode fazer para compensar esse risco que você vai correr um pouco a mais é buscar um CDB que tenha uma rentabilidade um pouco acima do CDI, de 105, 110, 115% do CDI. Mas lembra que antes de fazer qualquer investimento, principalmente em bancos digitais, analisa se esse banco tem garantia do FGC. Hoje, por exemplo, as caixinhas do Nubank, que eu já fiz um vídeo e vou deixar nos cards aqui para você dar uma olhada, ele tem sim a garantia do FGC e ele rende até 115, 120% do CDI, dependendo da sua categoria no banco. Agora, se você vai emprestar dinheiro pelo Mercado Pago, é importante que você entenda que o saldo em conta e o saldo nos cofrinhos do Mercado Pago não tem a garantia do FGC. Então isso, para mim, não justifica você buscar 120% do CDI pelo Mercado Pago, porque você não tem a garantia adicional, que é o FGC. Se você está mais ou menos antenado nas notícias do mercado, sabe que teve aí a liquidação do Banco Master, depois veio o Will Bank, e provavelmente teremos mais instituições nesse meio do caminho. Então você sabe que contar com o FGC é super importante, porque no maior dos problemas você tem ali o FGC para pagar para você esse dinheiro que você investiu. Então é importante que você conte sempre com a ajuda do FGC. Então faça esses investimentos em CDBs de bancos que estejam cobertos pelo FGC. Sim. Um outro ponto que é importante de você entender é que o CDI ele vai ficar muito próximo da Selic também. Então, se a Selic hoje está em 15%, geralmente o CDI fica 0,1% abaixo. Então, daria na casa de 14,9% ao ano. Então, busca aí CDBs de bancos seguros, bancos que você conheça, bancos que você sabe o que fazem para dar esse segundo passo nos investimentos. Um pouquinho no Tesouro Selic, um pouquinho já nesses CDBs de liquidez diária. O terceiro investimento, aí a gente começa a falar um pouco mais de longo prazo. Perceba que se você está começando na sua reserva de emergência ou tem algum projeto de curto prazo, esses dois primeiros investimentos vão servir bastante para você. Agora, esse terceiro investimento, ele já começa a alongar um pouco o seu prazo. Você começa a ter um horizonte um pouco maior de investimento por um fenômeno que a gente chama de marcação ao mercado. Antes disso, antes de falar o terceiro investimento, é importante que você entenda esse conceito de marcação ao mercado. Eu quero resumir ele em menos de um minuto. Marcação ao mercado é uma precificação diária da renda fixa. Você precisa entender que a renda fixa ela não sobe em linha reta na grande maioria dos casos e que isso muito provavelmente é uma invenção brasileira. Se você parar para olhar fundos de renda fixa nos Estados Unidos, na Europa, em outros países desenvolvidos, você vai ver que esses fundos de renda fixa eles variam ao longo do tempo. Por que isso acontece? Porque o mercado negocia a taxa desses títulos todos os dias. Então, quanto maior a taxa que esse título está te pagando, menor é o preço dele. Então, quando a taxa sobe, o preço cai e você perde dinheiro no curto prazo. A diferença para uma ação, por exemplo, é que você sabe na renda fixa que se você levar até o vencimento, você recebe o que está acordado. Nas ações, você realmente não tem acordo nenhum. Você vira acionista de uma empresa e você vai colher os resultados dessa empresa. Então, o terceiro investimento ele é o Tesouro IPCA+. Hoje a gente tem alguns vencimentos interessantes. Hoje você pode emprestar dinheiro para o governo federal através do Tesouro IPCA, recebendo taxas de IPCA mais 7,59 no vencimento de 2029. Então, você investe hoje e você vai levar 7,59% ao ano mais a inflação deste período. Você pode fazer isso também para os prazos de 2040, mas aí você tem uma taxa de hoje 7,22% ao ano mais a inflação pelos próximos 15 anos. Ou você tem o Tesouro IPCA 2050, que está te pagando hoje IPCA mais 6,84% ao ano. Então, se você levar isso aqui até 2050, você recebe IPCA mais 6,84% ao ano. Tá? É importante que você entenda que essas taxas do Tesouro Direto de hoje estão entre as taxas mais altas da história. E a última vez que a gente teve as taxas nessa magnitude foi lá na época do governo da Dilma, logo antes dela ser impeachmentada pelo Congresso. Então, muitos consultores financeiros, e eu me incluo nessa, estão chamando o Tesouro IPCA hoje de oportunidade da década, porque você pode fazer até 91% de retorno com o Tesouro Direto, ou seja, você empresta dinheiro para o governo e pode mais que dobrar o seu patrimônio caso essas taxas se movimentem para baixo. Perceba que essas taxas de 7 e alguma coisa acima da inflação são taxas muito altas. Provavelmente vai ser o melhor investimento que você vai fazer para o seu longo prazo. Mas, de novo, você precisa entender que não necessariamente essa renda fixa vai subir em linha reta. Você não vai colocar R$100 e amanhã você vai ter R$100 e alguns centavos. Não. Você pode perder dinheiro com essa marcação ao mercado ao longo do tempo, principalmente se essas taxas aumentarem por conta de alguns riscos fiscais, enfim, uma parte um pouco mais técnica, que eu não vejo que faz sentido eu entrar nesse vídeo porque é um vídeo para iniciantes. Mas, se você quer correr um pouquinho mais de risco, mas ainda ter a certeza de que se você levar esse título até o vencimento, você vai receber o seu dinheiro de volta e você vai ter um rendimento positivo, o Tesouro IPCA é a melhor maneira. Se você empresta para 2029, você tem um risco menor.
Se você empresta para 2040, você tem um risco, claro, um pouco maior, porque o prazo ele é maior. Agora, se você empresta para 2050, você tem um risco ainda maior, tá? Então, leve em consideração isso antes de montar o seu portfólio. O quarto investimento, eu confesso que eu não sou muito fã, eu não recomendo para a maioria das pessoas, e principalmente para os meus clientes, para a maioria dos meus clientes eu não recomendo, mas para quem está começando no mercado de renda variável é super interessante. Aqui a gente parte, claro, com uma escala de risco. Então perceba que no primeiro e no segundo investimento são investimentos mais seguros, que sobem em linha reta, que você vai ver o seu patrimônio crescendo todos os dias. No terceiro, você não vai ver o seu patrimônio crescendo todos os dias pelo Tesouro IPCA+, mas ainda é um investimento seguro que se você levar até o vencimento, você vai ganhar o que você acordou. Agora, do quarto e quinto investimento, você não tem garantias de que você vai receber o seu dinheiro de volta, por isso é importante que você faça grandes e boas escolhas. Eu estou falando aqui no quarto ponto dos fundos imobiliários. O que é um fundo imobiliário, Pedro? Ele é basicamente um grande condomínio que você compra uma cota. Pensa que você tem um prédio e aí você tem, sei lá, 200 apartamentos nesse prédio. Você vai comprar apenas um apartamento desse grande condomínio. Aí o que vai acontecer? Esse condomínio vai alugar todos os apartamentos para inquilinos que pagam em dia, que são bons inquilinos, que, enfim, cuidam da estrutura. E aí você vai ganhar uma parte desses aluguéis, uma parte desse aluguel, claro, desse grande condomínio que seria do seu apartamento. Então, fundo imobiliário é isso, é você emprestar dinheiro para o mercado imobiliário e a partir da constância, a partir do movimento do mercado imobiliário, você vai ganhar que a gente chama de dividendo. E por que os fundos imobiliários são interessantes? Porque a grande maioria dos fundos imobiliários, eles pagam dividendos todos os meses. Então, todos os meses você vai ver alguns centavos caindo na sua conta nesse início e essa bola vai crescendo ao longo do tempo. Por que eu não costumo recomendar fundos imobiliários para a maioria dos meus clientes, para a maioria das pessoas? Porque a grande parte dos fundos imobiliários não rendem acima do CDI. E aí você está correndo um risco adicional para ganhar menos. Mas eu vou deixar nesse vídeo os fundos imobiliários como uma recomendação para os iniciantes, porque geralmente quem está começando gosta de ver o dinheiro caindo na conta, gosta de ver aquele dividendo pingando na conta de investimentos todo dia 15, todo dia 10. Então eu vou deixar essa dica para você, essa leve recomendação para você, mas com o adendo de que você precisa pesquisar o fundo imobiliário bem antes de investir. Hoje você pode encontrar fundos imobiliários de 150, 100, 200 reais, mas também consegue cotas ali por 10, 9, 15 reais. Então tem um fundo imobiliário para todo mundo, tem fundo imobiliário para quem quiser comprar, tem fundo imobiliário de galpão, tem fundo imobiliário de logística, fundo imobiliário de residencial, enfim, tem uma série de fundos imobiliários que você precisa pesquisar, mas eu deixo essa recomendação para você que quer começar na renda variável e sentir o mercado variando aí na sua carteira, tanto para cima quanto para baixo. No último ano a gente teve uma performance bem legal de vários fundos imobiliários, mas é importante que você se aprofunde nos estudos antes de sair comprando qualquer fundo imobiliário. E o quinto investimento, para mim, é o que separa os bons investidores dos maus investidores. O quinto investimento, ele separa quem vai ter um grande patrimônio de quem vai ter um patrimônio medíocre para o resto da vida. Agora, eu quero que você comece a diversificar um pouco mais, porque agora eu estou só no Brasil até agora, né? Então agora a gente começa a expandir um pouco mais o nosso mercado através dos ETFs globais. O que são ETFs globais? O ETF, ele na verdade ele segue um índice. Então quando você vê, o Ibovespa subiu, o S&P 500 subiu, a Nasdaq subiu, enfim, a Bolsa Americana como um todo subiu, você vê esses índices de bolsa, eles são uma média do mercado. Então o mercado ele constrói alguma coisa e aí ele segue esse índice. Para você ter uma ideia, hoje o Ibovespa ele é uma média de mais ou menos 83, 84 ações do Brasil. Então pega-se, né, a performance média dessas 83, 84 ações e vê como é que elas se comportam. No S&P 500, pega-se a média das 500 maiores empresas dos Estados Unidos e vê como é que elas performam. O ETF ele vai fazer exatamente isso, ele vai comprar todas as empresas desse índice nos pesos exatos que esses índices são construídos. Aí é uma parte um pouco mais técnica, mas que é para você entender que quando você compra um ETF, você está comprando a média do mercado. E quando você escuta isso, mas eu vou comprar a média do mercado, isso parece algo ruim, parece algo que soa muito desagradável. Mas vários estudos mostram que quem compra a média do mercado, quem investe através de ETFs, tem performances superiores a mais de 90% dos investidores. Eu vou deixar na tela o estudo do relatório SPIVA, que ele mede a performance do mercado como um todo, desde fundos de investimentos, às vezes até carteiras de pessoas físicas contra os ETFs globais. Você vê que quem investe em ETFs tem performances superiores a 90% das pessoas. E com isso você consegue ganhar mais dinheiro no longo prazo, fazendo muito menos esforço. É quando você vai investir através de ETFs globais, você vai pegar a média de outros mercados que não o mercado brasileiro. Então você pode comprar o SPY, que é o ETF global, né, americano, que segue o S&P 500. Você pode comprar outros ETFs que seguem a Nasdaq, ETFs que seguem o índice da China, da Bolsa da China, por exemplo, ETF que segue o índice da Bolsa Europeia. E tem, claro, inclusive ETFs que seguem o Ibovespa e o Divo 11, por exemplo, que é o ETF que segue as maiores empresas de dividendos do Brasil, que costuma ter uma performance muito legal ao longo do tempo. Então você investir em ETFs globais vai permitir com que você diversifique seu patrimônio em grandes empresas, em boas empresas, evidentemente, no mundo todo, seja nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, até mesmo
no Brasil. E quando você olha para os dados, você vê que no longo prazo esses ETFs globais eles costumam performar muito mais que a renda fixa. Claro que eles vão te trazer um risco adicional para isso. Então é importante que você faça uma calibragem dos seus investimentos e consiga construir uma carteira que faça sentido para você. Então você percebeu nesse vídeo que fazer investimento não é só sair escolhendo produto a produto. Você viu que existe um ecossistema financeiro que trabalha para você, desde a sua reserva de emergência, investimentos mais seguros, até investimentos globais, investimentos um pouco mais arriscados. E a grande ideia é que você não faça apenas uma escolha, que você não tenha apenas um único produto na sua carteira. Você construa como se a sua carteira de investimentos fosse uma pizza e você tivesse várias fatias de vários sabores diferentes. Você vai construir essa pizza, que é o que a gente dá um nome bonito de Asset Allocation. E é importante que você entenda a importância da construção desse Asset Allocation, porque alguns estudos de 1986 mostram que definir os pesos da sua carteira de investimentos são responsáveis por mais de 90% do seu retorno ao longo do tempo. Então, muito mais importante do que você saber qual é o próximo produto que vai render muito mais, é você entender quantos por cento da sua carteira você coloca em ações, quantos por cento você vai colocar em fundos imobiliários, quantos por cento você vai ter em Tesouro IPCA, quantos por cento você vai ter em CDI, em pré-fixado, tudo isso. É por isso que os consultores financeiros entregam maior performance, porque eles sabem construir uma carteira de investimentos que vai te entregar um resultado muito superior ao longo do tempo. Alguns estudos mostram que consultores financeiros geram retornos de 3 a 4% ao ano maiores do que os investidores fariam sozinhos. E é exatamente por isso que eu me proponho a cuidar da sua carteira de investimentos. Se você está no início, se você já tem um patrimônio um pouco maior, ou se você está começando aí nesse mercado de investimento. Eu vou deixar o link na descrição e o QR Code na tela para você falar diretamente comigo e a gente construir a sua carteira de investimentos ou construir o seu planejamento financeiro para que você tenha uma carteira de investimentos que faça sentido. E aí você consegue ter maior rendimento no longo prazo, consegue focar no seu trabalho porque sabe que eu estou cuidando do seu investimento de uma forma transparente, de uma forma completamente independente de qualquer banco ou instituição financeira. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E eu vejo você no próximo vídeo do canal.